Passa a palavra agora a FETEC, Centro-Norte, FETRAP. Dr. Paulo Roberto Alves da Silva. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre Belmonte, excelentíssimo senhor relator, ministro Cláudio Brandão, a quem ainda uma vez mais parabenizo pela iniciativa dessa audiência pública, excelentíssimos senhores ministros presentes, nobres colegas advogados, sindicalistas, servidores. Eu falo pela FETEC Centro-Norte, pela FETRAF Rio Grande do Sul e pela FETRAF Minas Gerais. Me coube ser o derradeiro e os números já nos fatigaram um pouco, não há como negar, porque estamos desde cedo discutindo algumas fórmulas, mas me parece que também podemos, a essa altura, ter algumas simplificações. Vou direto ao primeiro ponto. Calculistas disseram aqui dessa tribuna que se multiplica a jornada diária por 30, porque é assim que fala o artigo 64 da CLT, que nada mudou, que não importa se eu estou falando de um sábado ou de uma segunda-feira, que eu devo multiplicar a jornada diária por 30 para encontrar o divisor. Esse raciocínio nos levaria ao divisor 240. Então ele está errado, porque desde 88 o divisor correto é 220. Se eu multiplicar 6 horas diárias por 30 dias, eu vou encontrar 180. Estou a me repetir. Mas eu terei que fazer a mesma operação para quem trabalha 8 horas. E aí eu vou encontrar 240. Portanto, eu fiz a conta errada. Não é assim. A menos que num pesadelo eu quisesse agora ignorar que em 1988 a Constituição Federal mudou a jornada para 44 horas semanais. Se não é assim, então como é que é? Várias pessoas explicaram aqui qual é a diferença. A diferença é o módulo semanal. Serena e tranquilamente, para não empregarmos o velho divisor 240, para não calcular errado as horas dos outros por aí, que é o trabalho dos outros e merece todo o respeito, e toda a consideração, e todo o valor, nós temos que multiplicar a jornada semanal por 5, porque foi assim que conseguimos chegar ao divisor 220. Quando o Constituinte, do alto da sua autoridade, nos disse que a jornada semanal passava a ser, do conjunto da classe trabalhadora, 44 horas, como o doutor Nilo disse aqui na tribuna, e outros também disseram, tivemos um momento de sentar para fazer contas, para ver como é que se faria a proporção, e isso já faz alguns anos, já faz quase 3 décadas. Multiplicamos por 5 as 44 semanais e chegamos a 220. Agora vamos tranquilamente multiplicar a jornada de 30 horas semanais do bancário por 5, sem medo de errar, e encontrar o divisor 150. Para quem trabalha 8 horas diária, vamos dizer numa simplificação, para os cargos gerenciais, a mesma conta levará ao mesmo resultado, com tranquilidade, sem cortina de fumaça, sem chamar os mexicanos para jogar o Campeonato Gaúcho. Vamos utilizar um parâmetro que já construímos, que ele é seguro,
que ele não é de um momento, de uma oportunidade específica, mas que ele já está conosco há quase 3 décadas. Essa conta, ela pode ser confirmada, ela pode ser posta à prova por uma regra de 3. Chegaremos também, tranquilamente, à solução do nosso enigma. Porque 44 está para 220, assim como 30 está para 150. Essa regra de 3 simples, eu repito, 44 horas semanais está para o conhecido divisor 220, assim como 30 horas semanais está para o divisor 150. É o resultado de uma simples regra de 3. A mesma regra de 3 nós vamos usar para a jornada de 40 horas semanais, chegaremos igualmente ao resultado. E como já foi demonstrado aqui, essa proporção ela pode vir desde 8 horas diárias, 48 semanais, 240 mensais. Era assim. Nós podemos vir descendo essa proporção, 8 horas diárias, 44 semanais, 220. 8 horas diárias, 40 semanais, divisor 200. 6 horas diárias, 36 semanais, divisor 180. 6 horas diárias, 30 semanais, divisor 150. Aqui nós podemos diferenciar, essa conta foi mostrada pela doutora Maria da Consolação, a diferença de remuneração. Se nós tratarmos aquele trabalhador que trabalha 6 horas, mas também trabalha sábado, com o mesmo divisor do bancário, que trabalha 6 horas, mas não trabalha sábado, nós vamos desequilibrar o valor hora do salário. E aí teremos certeza que estamos fazendo uma conta errada. A respeito das súmulas, da comparação com a cláusula, podemos dizer que nos precedentes da súmula 124 estão todos os bancos. Podemos conferir lá e encontraremos um precedente da Caixa Econômica Federal, um precedente do Santander, precedente do BRB, que é um banco local aqui de Brasília. Enfim, todos os bancos, quem se der ao trabalho de conferir, vai verificar que o tribunal já fez isso. Então, as diferenças de redação, porque a cláusula do Santander não é igual à da Caixa Econômica Federal, nem igual ao do Banco do Brasil, não é igual literalmente, essas diferenças nós já sabemos que levam à mesma conclusão. Por exemplo, no Banco do Brasil, a cláusula ela diz taxativamente que o sábado é dia de descanso semanal remunerado. Alguns colegas que me antecederam aqui pelos empregadores falaram daquela redação, inclusive. Não é a redação. O inclusive sábados e feriados não é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil, onde a cláusula diz assim: as horas extras pagas deverão integrar o pagamento do repouso semanal remunerado, como se nós não soubéssemos, a cláusula diz, sábados, domingos e feriados, independentemente do número de horas prestadas. Então, aqui a cláusula está dizendo, de uma forma literal. Lá, não diz com essa redação, mas é o mesmo conteúdo que se extrai. Agora, vamos comparar com a súmula 113. A súmula diz: o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não dia de repouso remunerado. Como é que fica isso? Perante uma cláusula que está ali ao lado, dizendo: as horas extras pagas deverão integrar o pagamento do repouso semanal remunerado, sábados, domingos e feriados. A súmula prossegue para dizer:
não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração do sábado. Mas a cláusula afirmou primeiro que é repouso semanal e depois de que é devido o pagamento do reflexo. A interpretação patronal da cláusula. Os empregadores sustentam que a intenção das partes no acordo não foi de transmudar a natureza do sábado, mas tão somente de disciplinar a repercussão das horas extras nesse dia. Ora, a simetria da cláusula do acordo coletivo com a súmula é exata. Para negar o reflexo das horas extras no sábado, a súmula precisou dizer que o sábado era dia útil, não dia de repouso. Na negociação, para conceder os reflexos das horas extras no sábado, foi preciso dizer expressamente que o sábado era, sim, dia de descanso semanal remunerado. Procurar extrair da negociação todos os seus frutos não é faltar com a boa-fé. Não merecemos essa pecha. Eu concordo com o doutor Dalegrave quando ele diz que não seria necessário, não seria de se exigir que o negociador, que os negociadores fizessem cláusulas para dizer qual é o divisor ou qual é a natureza jurídica. Mas não resta dúvida de que, uma vez construída essa regra, nós podemos extrair dela as consequências aritméticas que elas têm. Nós não podemos proibir uma multiplicação de ter o seu resultado. Nós não podemos proibir uma divisão de ela resultar, no caso, o divisor que procuramos. Algumas coisas que foram ditas aqui, como essa da boa-fé, como trazer um pedido errado de uma petição inicial, porque isso acontece, infelizmente, isso não leva água para o moinho de ninguém. Dizer que o divisor mudaria conforme o trabalhador tivesse trabalhado toda a semana ou não, é um argumento que não tem a ver pagar reflexo de hora extras no sábado com o divisor. O divisor seria esse, e o trabalhador que faltou um dia por aquela cláusula que estava na tela não receberia o repouso semanal naquela semana, porque faltou. Isso não muda o divisor. Não quero me alongar, eu quero mais uma vez parabenizar a Corte, em especial o ministro relator, e ser grato pela oportunidade de apresentar aqui a minha modesta contribuição. Obrigado, doutor.